E a morte de Fidel Castro traz incertezas sobre o futuro da ilha. A animada Havana agora está em silêncio. A venda de bebidas foi proibida, show de música e dança também foram cancelados. Viemos pela dança e pela música e agora não temos mais, lamenta o turista. Na universidade, estudantes deixaram mensagens de despedida. O corpo do ex-líder foi cremado em uma cerimônia privada. Agora, o país se prepara para mais 7 dias de homenagens. As cinzas do ex-presidente cubano vão percorrer 1.000 quilômetros pelo país até chegar a Santiago de Cuba. A cidade é o berço da Revolução Cubana. O homem que comandou a ilha por quase meio século foi o líder mundial que mais tempo permaneceu no poder. Sua morte provocou reações diversas, de dor e de felicidade. Ele era o nosso comandante, o pai da revolução, disse o homem. Já em Miami, cubanos expatriados foram às ruas pelo segundo dia consecutivo festejar. É a morte de um tirano e isso nos dá esperança. Uma esperança enorme, afirmou o exilado. Para uns, ditador, para outros, um revolucionário. Fidel sempre dividiu opiniões. Mas a verdade é que a morte do maior símbolo do socialismo de Cuba coloca um ponto de interrogação sobre o futuro da ilha. Permanência de lideranças quase que até a sua morte, quase que até o fim dos tempos, homens de 80 e tantos anos permanecendo no poder, ela na realidade não dá possibilidade de você pensar numa alternativa possível. E que agora vamos ter que enfrentar, Cuba vai ter que enfrentar, e acho que terá condições de enfrentar porque tem uma população absolutamente educada. As cinzas de Fidel ficarão expostas no Memorial José Martí, na Praça da Revolução, em Havana. Líderes políticos devem participar de uma celebração na noite de terça-feira. As cinzas serão enterradas em um funeral de Estado em Santiago de Cuba, no dia 4 de dezembro. Bom, e para falar sobre a repercussão da morte de Fidel Castro, a gente recebe o cientista político e professor da PUC de São Paulo, Pedro Fassoni. Professor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Link Record News. Bom dia. Professor Pedro, a gente percebe que realmente é muito difícil separar a imagem de Cuba de Fidel Castro. Uma vez o líder morto, e inclusive agora o velório acontecendo, são 9 dias ao todo de homenagens prestadas ao líder cubano. Dentro desse contexto, essa extensão do velório cabe ou é um exagero que acontece neste momento? Isso acontece em praticamente todas as mortes de grandes líderes revolucionários ao longo da história. Você foi com o Marechal Tito na antiga Iugoslávia, com Lenin na antiga União Soviética, enfim, né? É natural, né, que o Fidel Castro, que foi a liderança política mais longeva no século XX, uma das principais lideranças mundiais, inclusive, e que contava com grande apoio popular, a imensa maioria da população cubana apoiava o Fidel Castro, assim como continua apoiando o regime. Então, essas comemorações, né, ou melhor, esse funeral do Fidel Castro, que inclusive vai receber, enfim, personalidades estrangeiras, líderes mundiais também, acaba se estendendo para dar conta até mesmo de receber todos a população cubana também acompanha, né? Então, o corpo seguirá de Havana até Santiago, num longo trajeto, enfim. Então, ao longo desse caminho, passa por várias cidades e a população deixa a sua homenagem a ele. Professor, ele tinha apoio aí da maioria da população que vive em Cuba. Agora, muitos cubanos que deixaram a ilha exatamente por conta do regime de Fidel Castro comemoraram. A gente viu aí na reportagem em Miami, muitos cubanos comemoraram. Na opinião do senhor, vilão ou herói Fidel Castro? Quais são os prós e contra o regime de Fidel? Ele é vilão para alguns, né, e herói para outros. Essas mesmas pessoas que comemoram a morte do Fidel Castro em Havana são pessoas que também apoiaram a eleição do Donald Trump para a presidência da República, né? Veja, é um líder revolucionário. Então, a gente tem que analisar, fazer uma análise equilibrada para entender os alcances e os limites da Revolução Cubana. É evidente que ao tomar o poder e anunciar algumas medidas importantes, como o confisco de empresas, a reforma agrária, enfim, acabou desagradando alguns setores, né, da própria burguesia cubana. Eram empresários, industriais, comerciantes, latifundiários, enfim, que foram prejudicados com aquelas medidas, com a estatização das empresas, entre outras coisas.
Para a população trabalhadora, as condições de vida e trabalho melhoraram, sem dúvida, né? Cuba faz uma análise factual, né? Sem elaborar um juízo de valor, uma opinião pessoal. Mas houve melhoras no campo da saúde, da educação pública, né? Da moradia. Cuba foi decretada território livre de analfabetismo menos de 2 anos depois da Revolução. Tem alguns bons indicadores quando a gente pensa, né, em mortalidade infantil, expectativa de vida a nascer, taxa de pessoas matriculadas no ensino superior. Então, são essas as conquistas da Revolução Cubana, né, que acabam sendo recordadas ali pela população. Mas, como eu falei dos alcances, também preciso entender os limites, né? Muita coisa também não foi realizada em Cuba. Também o Fidel Castro não é um consenso dentro da própria esquerda. Tem alguns setores que também reivindicam o marxismo, o leninismo, que fazem críticas ou pontuais ou mais contundentes ali ao regime. Tem pessoas que também se reivindicam socialistas, mas que criticam a pena de morte em qualquer lugar que seja, tanto nos Estados Unidos quanto em Cuba, por exemplo, né? Então tem que fazer esse tipo de análise mais equilibrada, né? Bom, a partir de agora, o seu irmão já assumia o poder da ilha, Raul Castro, mas a partir da morte, então, de Fidel Castro, será que vai passar pela cabeça de todas as autoridades, quando uma decisão mais firme tiver que ser tomada, o que Fidel pensaria sobre determinada situação para, então, alguma decisão ser colocada? O Raul Castro, ele já era o presidente de fato e de direito em Cuba. Então, o Fidel já vinha se afastando e nesses últimos tempos, embora bastante lustro, mas a atividade do Fidel Castro se limitava a fazer algumas análises de conjuntura, né? Enfim, né? Então, Raul Castro já vinha adotando algumas medidas, inclusive essa aproximação com os Estados Unidos. O próprio Fidel não teria muito mais desconfiança com relação a esse processo do que o Raul, né? Então, isso mostra o poder de fato que o Raul Castro tinha. Enfim, e também o Raul Castro pode ser menos conhecido aqui no Brasil ou fora de Cuba, mas ele foi um dos grandes personagens da Revolução Cubana, em 58 a 59, ao lado do Camilo Cienfuegos e também do Ernesto Che Guevara, né? Então, eram outras pessoas que participaram daquele processo, né? E assim como o desaparecimento do Camilo ou do Che não alterou profundamente a situação ali de Cuba, também com a morte do Fidel, pelo menos a curto prazo, eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança, tanto do sistema, né? O que pode acontecer, como o Raul Castro já anunciou, é justamente o fato dele deixar o cargo de presidente da República. Então, vai haver uma transição de governo, mas sem uma mudança de regime. Mas sem mudança de regime, o senhor não vê aí uma possibilidade, de repente, de uma democracia em Cuba, de repente um novo presidente eleito? Não, porque ele já apontou ali seus sucessores, o Raul Castro. Quando a gente fala em democracia, também a democracia comporta diversas variantes, enfim, né? E a visão que eles têm, inclusive, com relação à democracia é um tanto diferente da nossa, chamada também de liberal, burguesa, enfim, para acentuar esse recorte de classe, né? Então, eles também acabam pensando a democracia não apenas numa democracia formal como a nossa. Voto popular, não. Voto popular, enfim, mas a igualdade de oportunidades, mas também igualdade de condições socioeconômicas. Então, eles acentuam esse aspecto, né? E com relação ao voto popular, existe eleição em Cuba, né? Existe eleição para os membros da Assembleia Nacional do Poder Popular, que é uma eleição direta por meio do voto distrital, e é através dos membros da Assembleia que se escolhe o presidente da República, né? Então, é uma eleição indireta, como é nos Estados Unidos, inclusive. E o Fidel Castro foi sucessivas vezes eleito presidente da República. Não por eleição direta, como no Brasil, mas através do voto indireto. Os mistérios que rondavam sempre a figura de Fidel Castro, como, por exemplo, até a data do nascimento, várias certidões foram encontradas, o próprio nome, quantos filhos ele teria deixado, quantos casamentos ele teve. Será que essas questões agora devem vir à tona e talvez sejam esclarecidas com a morte dele? Eu acho difícil. Especulações sobre a data de nascimento, o local de nascimento, existe até com relação ao presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Os republicanos chegaram até a tentar impugnar a eleição dele, porque diziam que ele não teria nascido no território dos Estados Unidos. Uma polêmica parecida aconteceu no Peru com o ex-presidente Alberto Fujimori. Enfim. Então, eu acho que a partir desse momento essa discussão se torna irrelevante. Pode ser importante, talvez, para
algum historiador, enfim, mas isso não vai mudar praticamente nada ali em Cuba, né? Tá certo. Ótimo, professor. Muito obrigado, professor Pedro Fassoni, pela sua participação aqui mais uma vez aqui no Ligue Record News.